Olá! Hoje a gente vai desvendar um dos conceitos mais importantes do mercado financeiro, a ferramenta que nos ajuda a responder aquela pergunta de ouro. Afinal, o que é valuation? E por que, isso é tão essencial para quem investe a sério? Pois é, essa é a pergunta que move todo mundo no mercado. E é exatamente para tentar responder a essa questão que o processo de valuation foi criado. Ele funciona como uma espécie de bússola para a gente conseguir navegar no mundo dos investimentos. De um jeito bem direto, valuation é isso aí. É uma técnica, sabe? Um estudo bem aprofundado para tentar descobrir quanto uma empresa realmente vale. Isso independentemente daquele preço que fica piscando na tela do celular o dia todo. E para não parecer um bicho de sete cabeças, a lógica é bem parecida com a que a gente usa no dia a dia. Pensa bem, ninguém compra um imóvel sem antes dar uma olhada na localização, no tamanho, no estado de conservação, né? Com ações, a ideia é a mesmíssima coisa: investigar antes de tomar uma decisão. E aqui a gente chega no primeiro grande conceito que precisa estar na ponta da língua para entender valuation. Anota aí. Preço e valor não são a mesma coisa. E entender essa diferença é o que separa de verdade o especulador do investidor de longo prazo. O preço é aquilo que se paga, é o resultado do humor do mercado no curto prazo. Sobe e desce aquela loucura. Já o valor é o que a gente realmente leva para casa. É a capacidade da empresa de gerar lucro, de gerar resultado de forma consistente ao longo do tempo. Ok, entendido. Mas como é que os analistas chegam nesse tal de valor justo? Bom, existem várias técnicas, mas duas delas são as mais famosas, as mais usadas no mercado. Vamos dar uma olhada em como cada uma funciona. Basicamente, a gente tem duas abordagens principais. Uma, o fluxo de caixa descontado. Tenta olhar para frente, para o futuro da empresa. A outra, a análise por múltiplos, olha para o lado, sabe? Compara a empresa com as suas vizinhas, do mesmo setor. O método de múltiplos é até bem intuitivo. É como comparar o preço do metro quadrado de apartamentos no mesmo bairro. Se empresas parecidas são negociadas, por exemplo, a um múltiplo preço/lucro de 10 e a empresa que estamos analisando está em 6, opa, isso pode ser um sinal. Um sinal para a gente investigar mais a fundo. É como tirar uma foto do momento. Agora, o fluxo de caixa descontado, ou FCD, é mais como se fosse um filme sobre o futuro da empresa. O analista projeta quanto dinheiro a empresa vai gerar nos próximos anos, aí ele aplica uma taxa que reflete os riscos do negócio e do país e, no fim, traz tudo isso para um valor de hoje. É um método considerado o mais completo, o mais robusto. Tá, se a gente tem métodos tão estruturados, isso quer dizer que é uma ciência exata? Que todo valuation vai cravar o preço futuro da ação? Bom, a resposta, como quase tudo no mercado financeiro, é um pouquinho mais complexa que isso. É fundamental entender isso aqui. Valuation é uma ferramenta poderosíssima, mas definitivamente não é uma bola de cristal. Vamos agora para a parte que talvez seja a mais importante: entender as limitações e o verdadeiro propósito de fazer tudo isso. Essa analogia é perfeita. A meteorologia usa modelos super complexos para prever o tempo. Mas, ainda assim, quem nunca tomou chuva quando a previsão era de sol, né? O valuation é parecido. Ele nos dá uma direção muito provável, uma estimativa, mas sempre com uma margem de erro. E aqui tem um ponto crucial. Essa expressão do mercado diz tudo. A qualidade de um valuation depende, 100%, da qualidade das premissas que a gente usa. Se as projeções forem otimistas demais ou pessimistas demais, o resultado final simplesmente não vai servir para nada. E olha só a complexidade da coisa. O valor de uma empresa não existe numa bolha. Ele é influenciado por projeções sobre o futuro da economia, dos juros, do câmbio. Se a gente muda uma dessas variáveis, o valor justo da empresa também muda. É tudo interligado. Diante disso tudo, qual é a grande lição? Se o valuation não é exato e depende de tantas premissas, para que ele serve, afinal de contas? Vamos ver como isso se traduz na prática. Olha, o maior erro que o investidor pode cometer é olhar só para o número final, aquele famoso preço-alvo, e ignorar todo o raciocínio que levou até ele. O processo é muito mais importante que o resultado. O verdadeiro poder do valuation está na jornada. Ao fazer ou estudar uma análise, a gente é forçado a pensar sobre o que realmente move aquela empresa. Qual o impacto do dólar? E se os juros subirem? Isso dá um entendimento profundo do negócio e a convicção para tomar decisões mesmo quando o mercado está uma loucura. E essa é a premissa central de quem investe pensando em valor.
O preço pode fazer o que quiser no curto prazo, mas com o tempo, se a empresa continua gerando bons resultados, a tendência é que o mercado reconheça isso. E aí o preço da ação vai se ajustar ao seu valor de verdade. Então a grande mensagem é essa: valuation não é sobre acertar um número na mosca. É sobre desenvolver um pensamento crítico, é sobre entender a fundo a dinâmica de um negócio. É isso que, no fim das contas, constrói um investidor de sucesso.